bem-vindo ao podcast Escolha Mudança e Ação, onde você pode escolher mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Essas são as minhas histórias de escolha, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível, e eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Foi uma boa palma. Bem-vindos, pessoal, para o podcast Escolha, Mudança e Ação. Nós estamos ao vivo hoje no treinamento de facilitadores de grandes negócios em Marseille, na França. Nós temos um montão de facilitadores de grandes negócios online e nós temos um montão também aqui presencialmente. E, na verdade, a gente acabou de... Esse é o quarto dia de treinamento, é o último dia de treinamento do facilitador de grandes negócios, e nós acabamos de nos renomear como uma matilha de JCFs, uma matilha de facilitadores de grandes negócios. E eu fui buscar qual que é a definição de matilha, porque uma das definições é um grupo de animais selvagens vivendo e caçando juntos. Eu falei, eu acho que funciona. Somos uma matilha de JCFs. Uma matilha de JCFs. E eu tenho uma facilitadora de grandes negócios comigo hoje, a Heather Nichols. E você tem sido uma facilitadora de grandes negócios desde o comecinho, né? Você foi uma das primeiras almas corajosas a se tornar uma JCF. Sim, eu te implorei por anos para criar o JCF. E várias outras coisas além de implorar. Bom, eu estava facilitando classes de grandes negócios por um bom tempo e não havia esse pedido das pessoas serem JCFs. E você foi eventualmente uma das que, tipo, por favor, eu posso fazer isso também? E o primeiro treinamento de facilitador de grandes negócios foi na Austrália, tinha 12 pessoas, eu acho. Você era uma delas, e obrigado por ainda ficar com a gente e estar aqui. É um total prazer. Você é uma facilitadora de Access Consciousness, obviamente, mas você também é uma facilitadora de X-Men. E o que eu quero fazer um podcast hoje sobre é ser um X-Men nos negócios. E primeiro eu gostaria de te perguntar, você pode dar para esse pessoal uma definição? Quer dizer, eu tenho certeza que todos nós sabemos, sabe, tipo o Hugh Jackman, você sabe, ele é bonitão, você já viu os filmes do X-Men? Você pode dar uma definição? Quando a gente fala X-Men, do que a gente está falando? Sim. A questão com X-Men é que é inerentemente é uma conversa extremamente indefinida, mais indefinida. Então, minhas duas definições favoritas de X-Men que eu já ouvi vieram de Gary Douglas. Quando alguém me perguntou o que era o X-Men, ele falou, você? E daí, na outra vez, foi quando ele disse que é o humanoide extremo. Então, para aqueles ouvindo o podcast, humanoides, a gente fala sobre humanoides em Access Consciousness, só a partir desse convite para reconhecer que você funciona diferentemente do resto do mundo, ou que a maioria do resto do mundo. E para dar para as pessoas um senso de ser diferente e saber que o seu cérebro talvez não funcione da mesma maneira que os outros cérebros funcionam, você pode ter muito mais conscientização que as outras pessoas têm. E quando as regras e regulações dessa realidade não fazem sentido para você, você pode ser um humanoide. X-Men e humanoides são meio que tipo, eu vejo como um espectro. Então eu amo essa ideia de humanoide extremo, porque realmente só um convite para começar a se ver como a diferença que você é. E eu acho que é um elemento chave, é a diferença que você é. Mas as duas coisas que eu quero trazer à tona uma das minhas partes preferidas de um dos filmes do X-Men. Se você não viu os filmes do X-Men, se você mora embaixo de uma pedra, eles olham para todas as capacidades que eles têm, porque essa é a questão. É uma capacidade que talvez ninguém mais tenha, ou você é tão extremo em algo. Existiu uma cena em um dos filmes onde os pais estão basicamente dizendo, você pode ajudar meu filho a se livrar disso? E eles falam, não é sobre se livrar disso, é sobre aprender a usar e estar com isso. Eu vejo isso na Austrália.
uma a cada 3 crianças é diagnosticada com TDAH e toma Ritalina. É quase tipo dar Ritalina para eles para que eles possam se desligar. As coisas que estão saindo sobre a Ritalina são horríveis, e as pessoas continuam fazendo isso. Para mim, não é sobre como a gente aquieta as pessoas que têm essas capacidades extremas, mas é tipo, como a gente pode ser com isso, o que a gente pode ganhar com isso. Tipo, mano, que capacidade é isso? E o que você sabe sobre isso, a diferença que você é. Eu amei isso. Bom, uma outra coisa que a gente fala em X-Men é sobre ser a evolução da espécie. E não a partir de tipo, é inferior ou superior e melhor, mas pelo senso de, sabe, a evolução é algo que está sempre ocorrendo. E não é algo que parou quando os humanos chegaram aqui, que esse é o caso. Então, se a gente está evoluindo como criaturas de conscientização e tendo essas capacidades, quando alguém tem uma capacidade que é diferente da norma, vai ser vista como esquisita, estranha ou errada. Isso é por isso que muitas das nossas capacidades são vistas como erradas, nós a tornamos erradas. E quando tem a ver com negócio e criação, aí na verdade você se aleja dinamicamente como criador quando você não está disposto a ficar curioso sobre essas capacidades e começar a olhar para todas as coisas que você achava que eram erradas sobre você e falar, como eu poderia usar isso para minha vantagem? Bom, tem uma. Então, a pessoa que eu trabalho, e a Leandra está aqui, a gente chama eles de um conglomerado de idiotas, é uma COI. A gente está meio que todos indo na mesma direção. E todas as pessoas que eu trabalho com elas são extremamente diferentes. E uma delas, com quem eu trabalho há muito, muito tempo, é X-Men, assim, fora da curva. E o que eu tenho visto com o passar dos anos, o que ela escolheu é ou apenas desligar ou voltar e ficar bem quietinha. E ela é brilhante. Ela tem essas ideias incríveis. Na real, quando você fala, ei, bate no ombro dela e faz uma pergunta, ela tipo, ela explode em um montão de ideias e coisas que você pode entrar. E eu trabalhei com ela por um longo período de tempo, por muitos anos, sobre ser essa pessoa cheia de ideias. Mesmo que alguém não entenda, tá tudo bem. Tipo, traga suas ideias e deixe ela aterrissar na mão das pessoas. Podem entender amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas não é sobre fazer alguém de errado ou desligar isso. A última conversa que eu tive com ela, ela falou para mim, ninguém perguntou. E eu falei, mas eles não sabem o que te pediu perguntar. Você sabe quão intimidadas as pessoas ficam, por quão quieto você fica? Ela falou, pera, que? Eu sou intimidadora? Eu falei, sim, as pessoas não sabem que elas podem perguntar. Então, se a gente falar, ei, a gente pode pegar 10 minutos e começar a falar sobre essa ideia que você tem, eu posso saber algo que pode adicionar a isso. Então, em negócios, se você tem essas capacidades, se você reconhecer que você trabalha com pessoas que funcionam assim, só fale, ei, vamos tomar um café. Vamos conversar no Zoom, alguma coisa assim, se você tiver uns minutinhos. Eu adoraria receber um download de como você vê isso, para que a gente possa ter essa expansão de possibilidades e não a possibilidade finita, sabe? Então, o que mais você viu com X-Men e negócios e quais são as ferramentas que você daria para as pessoas que estejam de uma ou outra? Bom, eu acho que todos nós somos um pouquinho de X-Men, acho que todo mundo é um pouquinho TDA, TDAH, autista, etc. Todos os casos que não esteve disposto a reconhecer que você é um pouquinho, só um pouquinho, toque, autista, tudo isso e mais, se Descartes cria isso, certo, errado, bem, mal, pode pode que resolve, curta os garotos como faz. Porque se você estiver disposto a receber isso, aí você vai reconhecer quando você é isso. Se você é uma daquelas pessoas que tem tantas coisas rolando na sua cabeça e tenta transformar isso em palavras, você faz provavelmente é tipo um nível de autismo e toque, etc. Então, uma das coisas que me ajudou muito é ter permissão por mim mesma e realmente não me julgar. Essa é uma das coisas que eu amo sobre as classes de X-Men, que é você assiste as pessoas, você assiste o julgamento deles mesmos e como eles funcionam completamente derreter. É fantástico, porque é aí quando você consegue entrar em criação e começar a aparecer de uma maneira diferente. Então, para mim,
é como ter uma conscientização de como o meu cérebro funciona, do que eu realmente estou consciente, porque o universo X-Men é tão energético. E se você tiver permissão de você pode ter acesso a esse enorme universo de conscientização energética que você tem. Você pode expandir sobre isso para alguém que está assistindo a gente? Se você está ouvindo isso, não esqueça de entrar no YouTube. Você também vai poder ver eu e a Heather no palco ao vivo de Marcélia. Então, você pode explicar sobre esse mundo ser muito energético? O que é isso? Eu acho, como você disse, a gente pode estar consciente de 1 milhão de coisas diferentes. Isso é uma coisa muito, muito comum para X-Men. Mas talvez você nem saiba que está consciente de 1 milhão de coisas. Então, tipo, talvez para mim, eu possa ficar muito agitada, ou muito azeda, mas daí eu falo, peraí. Uma das ferramentas básicas de Access Consciousness é uma pergunta, o que é isso? É uma pergunta tão maravilhosa de se fazer, porque eu falo, peraí, o que é isso? Tipo, eu não vou definir isso como tá azeda ou agitada. O que é isso? E do que eu estou consciente? Que é o que eu diria como um X-Men, ter essa pergunta, ter essa pergunta no seu bolso, na sua mão, o tempo todo. Do que eu estou consciente aqui? Aí você pode começar a perceber todas as energias e talvez existam coisas que meio que apareçam, ou se destaquem, ou te puxem. E são tão sutis, mas uma das coisas que eu aprendi com a combinação incrível de Alegria dos Negócios e X-Men com o passar dos anos é, na verdade, criar o meu negócio a partir disso. E esses pingzinhos pequenininhos, essas pérolas, os sussurros, sim, isso, é isso. E quando você pode ficar fora da definição e de definir a sua experiência a si mesmo, sabe? E ficar na pergunta só da curiosidade de tudo. E não tornar nada errado, eu diria também. Se você começasse a perguntar a cada pessoa com a qual você trabalha, do que você está consciente? Tipo, escolhe um tópico, um assunto. Tipo, a agenda desse ano, ou eventos, do que você está consciente com isso? Tipo, eu acabei de perguntar antes desse treinamento, tipo, a gente deveria fazer 3 ou 4 dias no ano que vem pela Igreja dos Negócios, o treinamento facilitador. Porque tá todo mundo tão frito aqui, tipo, frito por imersão, como alguém explicou. E eu falei, nossa, é verdade. Daí eu subi, quando a gente fez uma pausa, eu falei, a gente vai fazer 3 dias, a gente está tão frito. Mas você está consciente, tem uma energia que você está consciente. Se você não tornar isso linear, não está tornando isso certo ou errado, e você pode escolher, como você diz, a partir da parte energética disso. Energética disso, do que você está consciente. Então, se você tirar o seu negócio fora da linearidade para o espaço dos sussurros energéticos e possibilidades do universo das pessoas com as quais você se cerca, isso é assim, fosse a maneira que você cria o seu negócio. Tudo que isso é, você cria isso, certo, errado, bom e mal, pode POC todas as 9, curtos, garotos, como dizendo isso. E se você não ouviu o enunciado acadador de Access, obviamente você não tem escutado o meu podcast, mas você pode ir para o theclearingstatement.com e eu mesma e o Dr. Dan Here damos uma descrição muito bem humorada do enunciado acadador. Então, o que mais você diria? Qual que é uma outra ferramenta que você diria que talvez lidando com clientes ou lidando com o seu staff, com a sua equipe? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Fala no microfone. Vamos falar sobre lidar com a sua equipe, o staff. Bom, teve uma reunião que alguns de nós estávamos ontem à noite e a gente estava meio que tipo olhando para diferentes possibilidades e criar de maneira diferente e eu realmente percebi essa sensação de isso acontece muito para mim, onde é tipo a reunião meio que aconteceu nos primeiros 30 segundos, sabe? E isso é uma coisa muito X-Men. X-Men são tão rápidos, porque a energia não demora tempo, não tem solidez, não requer. Então, era tipo, a gente se juntou e todos nós dissemos oi para a classe, para a criação, e uns para os outros. E para mim só foi tipo, legal. Tipo, tudo só ficou mais grandioso. E para mim, quando uma das minhas grandes ferramentas de negócios que eu uso é reconhecimento. Eu sabia que havia algo a ser reconhecido energeticamente. Você olha para isso, você adiciona sua conscientização a isso. E você é muito mais potente do que você percebe. Todos nós somos. Então,
para reconhecer apenas olhando para algo. Diga oi para uma criação, que é essa coisa esquisita que a gente faz em Axis, sabe? A gente fala com as criações e uns com os outros. E é tipo, isso cria uma mudança bem ali. Se você puder reconhecer isso e falar, tipo, legal, isso só vai continuar indo, indo, indo. Então, eu tenho um exemplo disso também, porque nós temos um monte de empresas com Axis. E o que eu fiz recentemente, uma ferramenta que nós temos em Axis é olhar quanto custa administrar a sua vida ou o seu negócio. Uma das coisas que a gente fala é, eu sempre falo, faça de mão livre primeiro, sabe? Porque é bem interessante ver o que você acha que é o custo do negócio. Você precisa, tipo, a mão livre, assim. Você fala, tipo, eu tenho o aluguel, a minha equipe, e as coisas assim. E quando você percebe quanto custa administrar sua vida e o seu negócio, daí o que eu sugiro é que você pegue todas as entradas e saídas dos últimos 12 meses e fala, peraí, deixa eu olhar para os meus pagamentos aqui. Tipo, você fala, não é só $200 por mês de gasolina. Só tipo, não, eu tive que renovar o meu seguro, a minha licença, trocar pneu. E daí, tipo, quando você tem um total de entradas e saídas de 12 meses, você fala, tipo, na real, é 320 dólares que eu gasto por mês com o meu carro. Então, o que eu pensava, você tem muita clareza do quanto custa administrar seu negócio, administrar sua vida nisso. Sabe que, tipo, você pode olhar para isso linha por linha, entradas ou saídas. E ao dizer isso, tem um senso de linearidade por isso. Mas você pode tirar a linearidade também. E eu, recentemente, nos últimos dias, eu peguei os últimos 2 anos de todos os lucros e perdas das companhias de Axis, incluindo o Lugar também. E daí, para que eu possa olhar para isso, em vez de simplesmente dizer, tipo, custa esse tanto, vamos dar uma olhada, algo mudou? E daí eu posso passar por isso linha por linha, mas não é linha por linha, tipo, realmente querendo entrar na estrutura. E eu disse para o Gary, quer saber, desde que eu pedi para imprimir isso e fazer cópias, e foi tipo, sempre que eu faço coisas, eu peço para as mentiras e verdades aparecerem, para as coisas pularem, assim. E tudo fez. Eu falei, uau, já criou mais. Sim, é isso. Você fazer uma pergunta, ser uma pergunta, que é uma capacidade que X-Men são, que tantas pessoas não percebem. Nós temos uma capacidade tão incrível de ser esse espaço de curiosidade. No momento que você adiciona isso a algo, fica mais grandioso. Então, todos vocês que estão ouvindo isso agora e no futuro, todos os lugares que você decidiu que você tem que fazer linearidade com negócios, ao invés de ser um espaço de curiosidade que você pode, com seus projetos, negócios, seu staff, clientes, dinheiro, tudo isso e mais. Você desperta, cria isso. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, pombas, porque o que você está evitando ao não escolher reconhecer a energia que você poderia estar escolhendo? E tudo que isso é vezes um dos leão, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, pombas, excelência. E eu só quero contar uma história rapidinha aqui. A Diva Dias, que é uma facilitadora de X-Men e uma facilitadora de Access Consciousness também, ela continua sendo minha vizinha na Austrália. E se a gente sair nas nossas varandas, dá para gritar, tipo, Diva! Tipo, você pode sair da varanda e ver umas às outras. Quase pular. A gente não pulou, né? Mas a gente chamava de varanda Skype, sabe? Que é tipo, ou WhatsApp, você tá mandando mensagem no WhatsApp e no Skype para alguém, mas você não fala, ei, eu vou tomar um banho agora, eu vou tomar um café. Você só sai. E, tipo, a gente tinha essas conversas e uma de nós, tipo, só saía. A gente não dizia tchau ou não fazia nada assim. A gente chamava, tipo, nossa, é tão engraçado o jeito que a gente se comunica, porque a gente sabia quando tinha acabado a conversa. Então, a gente chamava de varanda do Skype. Mas ela é muito X-Men. E uma das coisas que, na verdade, eu a eduquei foi sobre terminar as frases dela. Porque ela dizia, Simone, darará. E daí ela terminava e falava, você está entendendo que as pessoas não entendem do que você fala, né? Mas ela falava, sim, mas eu não entreguei tudo. Mas ela falava, tipo, você não deu o assunto. Eu sei que você está rindo, porque todos nós fazemos isso. Muitos de nós somos a rainha das meias frases, mas eu aprendi, tipo, complete as suas frases quando está trabalhando com alguém. Eu diga, ei,
eu vou falar desse projeto na próxima sexta, porque na sua cabeça você fez isso, mas muitas pessoas entendem, mas também não estão dispostas a reconhecer isso. Mas desde que ela começou a usar isso, ela falou, tipo, eu não percebia quantas pessoas... Tipo, eu posso dizer, se você está ouvindo para isso, tem muitas pessoas rindo aqui, porque elas sabem que elas fazem isso, ok? Foi pego, sim, foi pego, mas não é um erro. É só, tipo, você entendeu, e você pode falar com alguém que fale, aí, e você tenta aí completar suas frases, as pessoas já entenderam e elas já até seguiram adiante, já estão 10 quilômetros à frente, mas esteja disposto a reconhecer se a pessoa recebeu isso ou eles não. Eu preciso usar uma frase completa aqui ou dar para eles o assunto, então dá uma olhada para quem você está trabalhando. E essa é uma primeiríssima pergunta que realmente me levou a começar a olhar para mim mesma como um X-Men, porque eu achei que a gente falava muito sobre crianças com TDA, TDAH, toque e autismo. Eu falei, isso não se aplica a mim. Então, e Gary Douglas me perguntou anos atrás, você reconheceu a diferença que você é? E eu falei, o que você está falando com o quê? Comigo? Que? Eu sou totalmente normal. Então, uau, quantos de vocês ouvindo decidiram que vocês estão totalmente normais e estiveram mentindo para si mesmos suas vidas inteiras? E agora é um momento propício que você está pronto para reconhecer que você não é normal, você não cabe, você nunca vai se ajustar. Pare de tentar se ajustar essa diferença que você é e tudo que isso é, vezes um brasileiro. Você está errado, normal, pode pôr todas as 9, curta os garotos, povo de leis. Pelo menos os corpos aqui na sala estão sorrindo. Isso, para mim, é onde a diversão realmente começa e a criatividade. Mas, sabe, o que eu ia dizer sobre o que você estava falando agora é quando você reconhece a diferença que você também tem um presente maravilhoso de ver as outras pessoas também. Porque como um X-Men, você tende... Tipo, X-Men funciona a partir desse espaço de unidade, naturalmente. Mesmo que a gente ache que não, porque é uma super capacidade de não ver, tipo, só de ver tudo a partir dessa perspectiva. Mas, para mim, reconhecer a diferença que eu sou me permite ver as outras pessoas e saber o que está sendo recebido, o que pode ser recebido, o que eu faço, se eu preciso terminar as minhas frases ou se eu não preciso. Porque se você está falando com outro X-Men, talvez você esteja torturando ele terminando a sua frase. Você fica tipo, oh, meu Deus, já sei o que você vai falar, cala a boca. Porque X-Men tendem a falar energeticamente também. Então, sabe, eu quero te agradecer por estar aqui, por conversar sobre esse assunto. Isso pode soar estranho, esquisito, surpreendente, mas só sentando aqui falando com você sobre isso, eu tenho que reconhecer quão X-Men eu sou. E eu não percebi até agora que eu meio que coloquei essa distância, sabe? Você, a Jane, a Diva, o Sul, todas essas pessoas que, tipo, é isso que eles sabem disso. Ao invés de falar, pera, o que eu sei sobre isso? Então, eu vou perguntar a todos vocês o que vocês sabem sobre ser um X-Men e todos os lugares que vocês decidiram que é a capacidade de outra pessoa, ao invés de reclamar, ser dono e reconhecer todas as suas capacidades. Edstars cria isso. Certo, errado, bem, mal, pode POC, todos os 9, curtos, garotos, povas e além. E se cada umzinho de vocês for uma criatura única no mundo, quem está com a gente aqui ao vivo agora e quem vai ver a gente depois, e não tiver nenhuma outra criatura como você. É quando você começa a se ver a partir dessa perspectiva e da pergunta disso, e não da conclusão disso, mas sim a curiosidade disso, mano, é tão divertido. E tem tanta possibilidade criativa aí. Eu amo isso. Então, uma nova ferramenta da manhã, quando você acordar de manhã e se você reconhecesse a criatura única que você foi e perguntasse que criatura única posso escolher ser hoje? Quão único posso escolher ser hoje? Tudo que serve, diz um brasileiro. Certo, errado, bem, mal, pode parar todas as novas, curta os garotos, povo de Elens. Ah, eu amei isso. Mais alguma coisa que você queira adicionar aqui, Heather? A gente poderia continuar um tempão, mas essa pergunta que a gente pergunta muito em Access, o que eu sei que ninguém sabe, o que eu vou escolher hoje que ninguém mais pode escolher, esses tipos de perguntas, tipo, com essa energia, totalmente muda o jogo.
E talvez seja isso que o mundo realmente esteja pedindo. Então, onde as pessoas podem te encontrar? Não seu endereço residencial, tipo, não tenho nenhuma ideia. heathernichols.com é o meu site e accessconsciousness.com tem muitos facilitadores de X-Men incríveis. As classes de X-Men são tão... Cada uma delas que eu facilitei é uma criatura única em si, assim como todos os outros facilitadores de X-Men. accessconsciousness.com/X-Men. Tem a landing page do site do Access, que tem um monte de recursos e links para todas as classes e facilitadores. E eu vou sugerir que, se você estiver ouvindo a isso, e você tem filhos, participe de uma dessas classes, porque... E se você fosse empoderado como uma criança para ser tudo o que você é, e não ter tentado ser normal como uma criança, quem você seria agora? O que você escolheria? Então, se a gente pudesse ser isso para os nossos filhos também. Então, accessconsciousness.com/X-Men e também accessjoyofbusiness.com. Você pode encontrar um facilitador de alegria dos negócios. E não esqueça de nos seguir no Instagram, Choi Change in Action Podcast. Temos nosso próprio Instagram lá, ele está crescendo, então siga a gente lá. E se houver qualquer assunto que você gostaria que eu falasse sobre, eu vou levar em consideração. Então, manda para mim no Choice Change and Action. Choice Change and Action. Muito obrigado, Heather Nichols, por estar aqui e ser tudo o que você é. Obrigada, muito obrigada por me receber. Obrigado, pessoal. E obrigado a todos os JCFs por participarem desse podcast ao vivo. E também a assinatura de escolha e contribuição que eu tenho, você pode olhar para isso. Tem muitas coisas. Se você se inscrever aqui, você vai receber notificações toda vez que a gente soltar um podcast. Então, obrigado por se juntarem a nós e vejo vocês numa próxima. Tchau! Se você gostou desse podcast, por favor, garanta que vai clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma preferida para ser notificado com novos episódios. Nós lemos todos os comentários, então se tiver algum assunto que você queira ouvir sobre, nos deixe saber. Se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilazas.com e me siga no Instagram, @simonemilazas, ou o podcast, que tem o seu próprio Instagram, Choice Change and Action. Não esqueça que você pode baixar as anotações e, por fim, divirta-se demais hoje.